Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, ao horário que estiveres a ver este vídeo, esta live. Hoje vamos estar aqui numa live muito especial com a Rita sobre procrastinação. Vamos ver se a Rita já anda por aqui. Já. Para começarmos, vamos procrastinar, vamos começar on time. Boa noite a todas as pessoas que estão a chegar. Boa noite, boa noite. E a Rita já está aqui. Olá, Rita. Boa noite. Vocês estão a ouvir bem? Oi, eu não estou a conseguir ver bem. Vocês estão a ouvir bem? Por favor, digam-me aí nos Sim, comentários se vocês estão a ouvir. ok. Já está, não está? Tá, agora tá. Sim, sim. Olá, Boa bem-vinda. noite, tudo Boa bem? noite, tudo e contigo? Também está tudo bem, obrigada. Muito entusiasmada aqui por esta live, por esta noite aqui faço sobre Estou procrastinação. preparada. Então, não vamos procrastinar mais e vamos começar já. Rita, bem-vinda. Primeira live, não é? Sim, é Obrigada a por teres. primeira. Vou só partilhar aqui uma coisa que é assim, é a primeira live e eu como pessoa normal que sou, apesar de psicóloga, estou nervosa, portanto acho que esta parte também é importante partilhar. Toda a gente se sente Claro. nervosa nestas coisas e pronto. Mas pronto, agora vamos avançar. É isso mesmo. Então, olha, Rita, bem-vinda. Obrigada por teres aceito o convite para estar aqui a falar sobre este tema que considero tão importante e tão pertinente. E gostava que te apresentasse aqui um bocadinho, falasse um bocadinho Uhum. quem tu és, tua ligação até com este tema. Uhum. É isso mesmo que eu gostava de falar um bocadinho. Então, sou Rita, sou psicóloga clínica. Porque é que eu gosto deste tema? Para já é um tema que tem vindo cada vez mais a ser abordado, não é? Nos dias de hoje. Não é uma coisa que se fala há imenso tempo, é uma coisa bastante recente. Acho que foi muito acentuada pela pandemia e nós depois também vamos falar um bocadinho sobre isso. Uhum. E porque é que eu me identifico? Eu neste momento sinto que sou um bocadinho o oposto. Eu sou uma pessoa muito produtiva e que às vezes tem dificuldade em lidar com a falta de produtividade, mas eu em tempos, quando era mais nova e andava na escola, era uma pessoa que procrastinava imenso, deixava tudo para a última da hora e depois sentia imensa ansiedade, portanto, é um bocadinho esta a relação que eu tenho com a procrastinação. Ok, ok, obrigada. Eu também devo, com certeza, há aqui pessoas a entrar do teu perfil, então também posso apresentar um bocadinho. O meu nome é Petra Tavares, também sou psicóloga clínica, sou coach e estou aqui muito ligada a esta parte dos hábitos e também da gestão emocional e também é um tema que eu gosto imenso, a procrastinação, porque também está aqui muito ligada com os hábitos que nós mantemos no nosso dia a dia, não é? E ela própria também se pode tornar um hábito na nossa vida e também e são questões que surgem muitas vezes, Petra, eu procrastino, como é que eu posso deixar de procrastinar? E às vezes as pessoas olham só para a procrastinação como um comportamento e é muito mais do que isso, não é? Que é um bocadinho daquilo que tu nos vais falar aqui hoje. Uhum. Entretanto, se tiverem perguntas, podem colocar nos comentários ou no ponto de interrogação que está aí em baixo, onde diz adicionar um comentário ou um ponto de interrogação e podem deixar perguntas, já há aqui algumas que foram deixando ao longo da semana, mas podem deixar mais aqui em baixo, está bem? Então, Rita, primeira coisa, podes Sim. nos definir o que é isto então da procrastinação? Porque apesar de ser um tema falado, ainda houve pessoas que me perguntaram o que é isto da procrastinação. Uhum. Então, a procrastinação, muito resumidamente, é basicamente adiarmos uma tarefa importante sem uma razão concreta para fazer outra tarefa que é um bocadinho menos importante e tudo isto de forma consciente, o que significa que nós fazemos isto intencionalmente. Portanto, não é algo que está lá atrás e que nós não temos bem a percepção que isso acontece, nós sabemos que estamos a fazer isso. Não Uhum, sabemos, se calhar, o porquê e então passa-nos assim e por isso é importante nós percebermos o porquê, quais são as fases que nós passamos, não é? As causas, uhum. para conseguirmos depois identificar como é que também podemos impedir que esta procrastinação deixe de ser normal, porque também existe a procrastinação normal. Sim, Uma curiosidade engraçada é que 20% da população sofre de procrastinação crónica, portanto é um número ainda bastante evidente, não é? olha, agora introduziste aí um tema interessante. O que é isto da procrastinação crónica? Acho que nunca tinha ouvido falar assim neste termo. A procrastinação crónica basicamente é toda aquela que não é normal, que nós depois também vamos abordar aqui um bocadinho, não é? Acho que podemos falar aqui um bocadinho, se calhar, das causas e depois Sim, conseguir explicar então qual é que é aqui a diferença entre a procrastinação que é normal, qual é que não é normal, porque lá está, todos nós procrastinamos, resta saber então, sim, será que isto que eu sou estranha, será que estou a procrastinar que não devo, ou será que é natural exatamente. e não há problema?
Ok. Muito bem. Então, se calhar, falar aqui um bocadinho das causas, que às vezes, lá está, as pessoas que olham para a procrastinação, dá-me estratégias, dá-me dicas, mas tudo tem um porquê, não é? Tudo tem uma causa. E se tu quiseres só Exatamente. aplicar estratégias em cima do comportamento que tu tens, ou em cima do hábito que tu tens, sem perceber de onde é que isso vem, pouca eficácia vai ter. Então, existe aqui muita Exatamente. importância de perceber de onde é que isto vem. Então, e Exatamente. na tua experiência, de acordo com aquilo que tu tens visto, de onde é que vem a procrastinação? O que é que causa esta procrastinação e este constante adiar das coisas importantes que temos para fazer? Então, tudo começa nas nossas crenças, não é? Portanto, e lá está a questão toda do autoconhecimento que nós tanto falamos e as pessoas, não sei se às vezes pensam que é um tema muito subjetivo e de facto é, porque nós somos todos muito diferentes, mas ainda assim tudo começa nas nossas crenças. Porquê é que eu procrastino? Será que eu tenho necessidade de ter prazer o tempo todo? E é por isso que eu procrastino, preciso de sentir prazer em tudo. Então, tudo aquilo que não me faz sentir prazer, eu prefiro não fazer, não é? Ou será que tem que ser o tudo ou nada? Ou é ótimo, prazeroso, eu adoro, ou então é horrível, eu detesto fazer aquilo, então não vou fazer, prefiro adiar, vou pôr a um canto e não quero. Ou pode ser também a questão aqui do perfeccionismo. Portanto, eu vou adiar porque eu sei que posso fazer melhor. Ou está muito ligado aqui também a questões depois da autoestima e de insegurança e tudo mais, e o perfeccionismo muitas das vezes faz, para já nada é perfeito, nós não encontramos nada perfeito e portanto nunca vamos atingir a perfeição, vamos estar ali a massacrar-nos para atingir uma coisa que não existe, mais vale fazer, ainda que mal feita, até porque nós só vamos evoluir se fizermos se calhar com um erro, do que se não fizermos, nós não vamos conseguir evoluir se aquilo não ficar sequer, se nem tentarmos fazer, não é? Portanto é importante tentar e mesmo que se erre é importante voltar a tentar para cada vez fazer melhor. Não vale a pena estarmos ali a adiar e depois nunca chegamos a fazer porque queremos que esteja perfeito. Nunca vai ficar perfeito. Portanto, não vai ser esse o caminho. Depois, outra questão que acho que é muito abordada também na questão dos hábitos, que tu falas imenso, é aquela necessidade que nós temos de sentir a motivação a chegar até nós. Nós nunca vamos, ou a maior parte das vezes, nós não chegamos a sentir motivação, a menos que seja uma coisa que nos vá dar imensa adrenalina, ou que seja muito interessante para nós, que vá de acordo com os nossos gostos, não é? Então, o ideal é nós darmos um primeiro passo, e depois de darmos o primeiro passo, vamos sentindo aos bocadinhos alguma motivação e isso vai nos dar alento para continuar, não é? Portanto, esta questão aqui da motivação é muito interessante porque as pessoas estão sempre à espera que a motivação chegue e isto é quase como uma desculpa para não fazer, para adiar, não é? E depois é também a crença da falta de capacidade. As pessoas têm muitas vezes a crença de que não vão conseguir. A verdade é que nós não sabemos tudo, não é? Mesmo tu que falas de hábitos ou de procrastinação, nós não sabemos tudo. Nós estamos constantemente a estudar. Se nós acharmos, por exemplo, que não podíamos fazer esta live porque não tínhamos capacidade para a fazer, nós nunca a chegaríamos a fazer. Portanto, por muito pouco conhecimento que nós até possamos ter em toda esta temática, nós podemos passar isto às pessoas, não é? Por muito pouco que seja, se calhar as outras pessoas que estão do outro lado não sabem nada sobre isto e vão saber qualquer coisa. Portanto, esta questão da capacidade também é muito subjetiva e mais vale nós conseguirmos mostrar alguma coisa, o que quer que seja, através das tarefas, fazê-las, o que quer que seja pouco ou o suficiente, do que não fazer e adiar, não é? Muito bem, pois o que é que acontece? Nós temos todas estas crenças, agora resumi aqui um bocadinho o que é que são as crenças, não é? Nós se juntarmos estas crenças, depois é uma atividade. Uma pausa, desculpa. Não esqueço de dizer Claro. crenças. Só vou comentar aqui um comentário. Procrastinação não tem nada a ver com preguiça, ok? Uma Não, coisa é preguiça, outra coisa é procrastinação. E isso nós até vemos casos de pessoas com ansiedade que procrastinam, que têm uma ansiedade patológica, que procrastinam porque aquela tarefa causa-lhes ansiedade. Tens um grande projeto para começar, tens ali uma tarefa para fazer, tens ali uma situação para tu resolveres e tu estás a procrastinar. Porque não é só tarefas. Às vezes nós vemos a procrastinação só como associada a tarefas. Tu podes ter uma decisão para tomar, tu podes ter alguém para cortar da tua vida, ou um relacionamento para terminar e estás ali a procrastinar. Não porque aquilo é preguiça tua, mas porque tu tens ali são uma as emoção crenças. por detrás, tens ali uma crença, ou tens ali uma emoção que não estás a conseguir gerir, sabes que aquela situação vai te causar ansiedade e tu adias para evitar a ansiedade. Por isso, procrastinação não tem nada a ver com preguiça, só para deixar aqui isso claro. Sim, é verdade, tens toda a razão e por acaso podia ter dito isso antes, é um facto, mas é mesmo importante salientar isso, não tem absolutamente nada a ver. Pode acontecer nós sentirmos preguiça e por isso procrastinarmos, mas à partida isso estará associado a algum fator normal, não será tal
procrastinação crónica. Portanto, Exatamente. pode estar associado, mas de uma forma normal. De uma forma crónica, de todo, tem a ver com preguiça. Não é só preguiça, obviamente. Lá está. E eu falei de toda esta questão das crenças não está associada à preguiça. A preguiça é só porque não temos vontade de fazer, não é? Pronto, em relação a esta questão das crenças, e continuando o que eu ia dizer, é que uma atividade que seja pouco atrativa para nós e juntando a isto todas as crenças disfuncionais que nós temos em relação à procrastinação, dá-nos a percepção de que aquilo é uma tarefa desconfortável. E o que é que acontece quando nós sentimos que é uma tarefa desconfortável? Ficamos ansiosos, ficamos nervosos, ficamos desconfortáveis, lá está, não nos apetece fazer, portanto ainda nos afasta mais a ideia de fazer aquela tarefa. Portanto, nós vamos procurar o quê? Alívio, certo? Ou seja, nós não é, e é um bocadinho aqui que começamos a entender o que é esta coisa da procrastinação e porque é que não é preguiça. Porque nós vamos procurar alívio. Na preguiça nós não fazemos. Na procrastinação nós procuramos outra coisa para nos aliviar a sensação de não estar a fazer a outra, não é? Portanto, aqui vêm as desculpas. E o que é esta coisa das desculpas? São as justificações para nós não nos sentirmos de alguma forma culpados naquele momento, porque isto depois mais tarde acaba por surgir, naquele momento, para nos sentirmos, para termos uma justificação por não ter feito aquilo. Por exemplo, está um lindo dia de sol, então eu prefiro ir dar uma volta, eu faço aquilo mais logo, tenho tempo, tenho imenso tempo, e então vou dar uma volta primeiro, tenho que aproveitar este sol lindo que está. Ou quando estiver mais motivada, como estávamos a falar há bocado, vou esperar que a motivação chegue até a mim, só quando eu estiver motivada é que isto vai funcionar, vai correr super bem. Entretanto, a motivação se calhar nunca mais chega, mas pronto. Ou preciso ter determinados requisitos. Eu sei que preciso ter requisitos para começar, portanto, não vou começar já, vou esperar ter junto todos os requisitos que eu preciso de ter para começar. Ou eu sei que tenho imenso tempo, imagina, eu só preciso fazer uma tarefa, acordei às 9 e deito-me às 10 ou às 11. Então, para que é que eu vou fazer aquilo às 9 se eu tenho até às 10 ou às 11 da noite para fazer? Portanto, isto são desculpas que nós utilizamos para aliviar o tal desconforto que eu estava a referir. A partir daqui vêm as atividades procrastinadoras, que é a parte prática de tudo o que eu disse antes. Portanto, podem ser de diversão, eu posso deixar de fazer uma tarefa para me divertir, vou ao cinema, vou beber um café, vou fazer qualquer coisa. Ou social, vou ligar aqui a um amigo, ou vou falar pelo chat, ou o que quer que seja em relação à parte social. Pode ser também, e isto, atenção, que é uma das razões pelas quais as pessoas pensam que não estão a procrastinar, que é substituir uma tarefa. Vamos imaginar que temos uma tarefa que será ler imensos e-mails que o nosso chefe precisa que nós tratemos daquilo. Mas também estamos a trabalhar em casa, imaginemos, e temos a cozinha toda para arrumar. Então, mas se eu estou em casa, eu vou arrumar a cozinha, não é? Só que a questão, ou seja, eu penso que não estou a procrastinar, porque eu estou a fazer uma tarefa à mesma. O que acontece é que há tarefas que são prioritárias e se calhar eu não vou ter um chefe que me vai dizer assim, não arrumaste a cozinha, não vou, mas vou ter um chefe que vai dizer, olha, tu não leste os e-mails, tu não estás a trabalhar, não estás a ter produtividade. Portanto, esta questão de adiar para fazer outra tarefa menos importante é muito importante estar aqui a referir também e lá está, é uma das diferenças da preguiça. A preguiça não se faz outra coisa. Não faz nada. Não, exatamente, é isso mesmo. E depois há a questão também de fazer qualquer coisa que nos dê prazer rápido. E aqui é onde entra aquela mais comum e mais normal, digamos assim, que toda a gente faz, que é vou só parar um bocadinho para ir comer qualquer coisa, ou vou só parar um bocadinho para fazer um scroll no Instagram, vou parar um bocadinho para fumar um cigarro, esse tipo de atividades são mais naturais. Acontece também com quem a tem procrastinação crónica, mas ainda assim quem não a tem, com todos nós, com certeza as pessoas que estão aqui a ver e nós duas também, toda a gente já fez isto e não é estranho, não é normal. Depois, e a partir disto, o que é que nós temos que perceber? Há consequências, a procrastinação tem sempre consequências. Nós procuramos a consequência positiva, que é ter o prazer imediato. E de facto esta consequência vem primeiro. Só depois, mais tarde, é que vem a consequência negativa, não é? Então o que é que acontece? Quando vem a consequência positiva, que é no presente, aquilo que eu estou a viver agora, reforça todo o ciclo que eu falei até agora. Porque eu estou a ter prazer, é muito mais fácil eu ter prazer agora. Neste momento, uma atividade que é muito simples de fazer. Mais tarde eu vou perceber que a consequência negativa foi o quê?
eu adiei tarefas, acumulei trabalho e, portanto, agora vou-me sentir muito frustrada, estressada, com imensas coisas para fazer. Portanto, assim, resumidamente, as causas é como se funciona um bocadinho através de um ciclo. Exatamente. Exatamente. É aquele ciclo, né? Que tens ali um gatilho, depois dá-te ali, tu fazes o comportamento que é diário que tens para fazer, dá-te ali uma recompensa imediata. E acho que uma coisa muito interessante que tu falaste aí é aquela coisa de nós fazermos. Nós até fazemos muitas coisas, então não dá aquela sensação que estamos a procrastinar, porque estamos a fazer muitas coisas, mas a pergunta é: estás a fazer as coisas certas? Estás a fazer realmente aquilo que precisas de fazer? Então acho Exatamente. muito interessante e deixar aqui bem fixo que não é uma questão de só de comportamento, mas tem todo aqui um emocional. É como aquela questão que às vezes nos perguntam: como é que eu deixo de ter compulsão alimentar, fome emocional? Só o nome já diz, fome emocional vem das emoções. Posso também dizer procrastinação emocional vem das emoções, procrastinação mental vem das crenças, ou seja, não é só um comportamento. Às vezes tu queres deixar de procrastinar, mas tu vês-te como uma pessoa procrastinadora. Então, enquanto tu não entendes que tu consegues, Exatamente. não é? E é também uma coisa, também estavas a falar do perfeccionismo, e eu até vejo muito nisso, do género, quero começar a fazer uma coisa, não, mas eu ainda não tenho as ferramentas todas, eu ainda não tenho as informações Os todas, isso ainda requisitos, não não está é? bom, não, isso ainda não está bom o suficiente, eu depois faço, e tu até vais ocupando o teu dia, imagina tu tens um projeto para fazer, vais ocupando o teu dia com pequenas coisinhas sobre aquele projeto, e tu pensas, não, eu não estou a procrastinar, porque eu até estou a fazer alguma coisa, mas na verdade não estás a fazer aquilo que precisas de fazer, então, de Sim, certa sim, forma, sim. estás a procrastinar não tanto porque não é porque és preguiçoso, mas porque existe ali uma crença que estás a alimentar que ainda não está bom o suficiente, que tu não estás a Exatamente. valorizar aquilo que estás a fazer, que te faz continuar a adiar, a adiar, a adiar e a adiar. Exatamente. Estas questões são mesmo muito interessantes e nós, qualquer um de nós, acho que conseguimos ver muito isto no nosso dia a dia, porque lá está. Há mesmo uma parte do nosso dia em que nós acabamos por procrastinar. E mesmo uma pessoa que não procrastina de forma crónica consegue perceber facilmente o que é isto da procrastinação, não é? Porque acontece com todos nós. Todos nós, está sempre associada a alguma questão de insegurança da nossa parte, não é? Por isso é que é a tal questão de que tu estavas a falar da parte emocional, do foro emocional, Uhum. e está sempre associada a uma determinada insegurança nossa. E até a questão do perfeccionismo normalmente é porque nunca estavam o suficiente. Mas não estavam o suficiente para quem? Para as outras pessoas, porque nós Exatamente. achamos que é em relação às outras pessoas, mas não está suficiente para nós. Nós é que nos estamos a julgar a nós próprios, a achar que os outros nos vão nos julgar a nós, não é? E Exatamente. depois, se for preciso, os Exatamente. outros vão ver e está ótimo, não é? Mas para nós não era o suficiente. Por isso é Uhum. que, lá está, mais vale fazer, ainda que seja uma coisa um bocadinho mais, ou menos bem feita que seja, mais vale fazer do que ficar à espera. Porque à espera ficamos para sempre, vamos ficar sempre à espera. E depois quando é que passamos à ação, não é? Exatamente isso. E agora agora gostávamos aqui um bocadinho das causas. Então, quando é que a pessoa tem que começar a estar atenta de, ok, a minha procrastinação chegou aqui se calhar a um nível que eu Uhum. preciso trabalhar em cima disto. Porque, como tu disseste, todos nós procrastinamos. Eu hoje passei a vida toda a procrastinar. Então, mas acredito que não tenho uma procrastinação patológica. Então, quando é que as pessoas Uhum. têm que começar a estar mais atentas a esta questão? Então, é assim, isto, não existe aqui uma fita métrica para nós conseguirmos medir exatamente qual é que é o momento em que a procrastinação passa a ser crónica. Ainda assim, temos que observar o quê? Qual é o tamanho e o impacto das consequências negativas que eu estava a falar. Portanto, nós temos as positivas que são momentâneas. Mais tarde, quando nos apercebemos de quais são as consequências negativas, convém perceber se isto impactou a nossa vida de tal forma que nos está a prejudicar. Se isto é Uhum. uma coisa constante, portanto, eu procrastino várias vezes e tenho vindo a prejudicar a minha vida por causa desta procrastinação. Nesse momento torna-se, se calhar, possivelmente uma procrastinação crónica. Se não se conseguir sozinho, aí sim é necessário procurar ajuda, porque isto tendencialmente acaba até por piorar, porque entramos numa cadeia de frustração bastante grande, em que às tantas começamos até a ter novas crenças de que não somos Uhum. capazes, mas é só a procrastinação que nos está a impedir e precisamos de fazer ali um corte no ciclo, de maneira a perceber onde é que podemos parar para começar de novo com novos hábitos, por exemplo, não é? Uhum. E, portanto, é um bocadinho isto, é perceber qual é o impacto que está a ter na nossa vida. Por exemplo, tu hoje procrastinaste, influenciou imenso a tua vida, prejudicou-te, ou é uma coisa que tu sabes Não. perfeitamente que consegues recuperar disso, não vai ser muito impactante na tua vida. Exatamente, É? exatamente. Uhum.
Sim, é muito nesse sentido. E é até como nós costumamos fazer diagnósticos, não é? Se é clinicamente significativo, se te traz muitas consequências negativas, Exatamente. daí é que precisas estar num sinal de alerta. Então, todos que estão aí a ver a live, se a tua procrastinação já está a chegar assim a um nível que tu vês que isso está realmente a prejudicar a tua vida, tu constantemente falhas com prazos, tu constantemente dás por ti, passou uma semana, passou um mês, diversas coisas que tu disseste e tinhas proposto a dizer que ias resolver, que ias fazer, tens Uhum. adiado. Só de pensar naquela tarefa já te causa ansiedade, já te causa frustração, tens constantemente pensamento, eu não sou capaz de fazer isso, isso não estava o suficiente, aí provavelmente é um sinal de alerta para começares a ter outros olhos para a procrastinação e não simplesmente, toda a gente procrastina, é normal, toda a gente procrastina, até a formiga que é trabalhadora procrastina, mas é começar a tomar atenção até que ponto é que isso tem sido, não é, Claro, claro. significativo, tem tido um impacto negativo na tua vida e no teu dia a dia, não é? Claro. E também é importante só aqui esclarecer que procrastinar não é igual a descansar, tal como não é igual a ter preguiça, porque lá está, o procrastinar tem tudo a ver com adiar uma tarefa para fazer outra. Existe sempre uma segunda tarefa envolvida, mas que é menos importante que a tarefa principal. Portanto, isto é procrastinar. Descansar também é ser produtivo, porque o nosso corpo é como o telemóvel. Nós, se não carregarmos o telemóvel, ele não funciona. Portanto, nós também Exatamente. precisamos de, às vezes, não fazer nada, rigorosamente nada. Portanto, descansar é importante, ok? Não Uhum. pensem que, lá está, por pensarem que naquele momento não estão a fazer, que estão a procrastinar e, portanto, que já pode ser crónico, não. Crónico é quando prejudica muito a tua vida, não é? Uhum, exatamente, ok. E tu estavas até há bocadinho aqui a falar sobre como é que a procrastinação Uhum. evoluiu aqui nesta pandemia, com o Covid, e nisto que nós estamos a viver há 2 anos praticamente. Queres falar um bocadinho nisso? E acho que até surgiram mais casos nesta altura com a procrastinação, Sim, não é? sim, sim, sim. Por acaso tenho recebido alguns casos que sentiram que evoluíram imenso com a pandemia, porque se calhar eram pessoas que tendencialmente já eram mais procrastinadoras, mas de qualquer das Uhum, formas o facto de trabalharem em casa não ajudou em nada. E isto é algo que eu observo porque também não existem estudos científicos ainda sobre isto e, portanto, tenho-me vindo a perceber sobre isto. Por exemplo, o facto de ficarmos acordados até mais tarde. Houve uma necessidade, por causa da pandemia, de ficarmos acordados até mais tarde, porque é à noite que se calhar tiramos atividades mais prazerosas. Portanto, acabamos por esticar ali um bocadinho a hora de ir para a cama. O que é que acontece? No dia a seguir temos trabalho e acordamos à mesma à hora que é suposto. Então, o que é que uhum. faz? Que no dia a seguir, se calhar, vamos ter um dia menos produtivo. Depois, nesse dia, vamos para a cama outra vez mais tarde, chegamos ao fim da semana muito mais cansados, o que nos faz também depois ter a necessidade de procrastinar muito mais durante as tarefas, porque não temos foco, não conseguimos manter a atenção e, portanto, acabamos por atrasar as tarefas, adiar as tarefas e lá está, procrastinar. Depois, por exemplo, o facto de ainda muita gente trabalhar em casa, e mesmo durante a pandemia, quando estávamos todos confinados, o facto de eu tenho o computador aqui, tenho lá novamente aquela questão, tenho a cozinha mesmo aqui ao lado, se eu preciso de arrumar a cozinha e estou a 3 segundos do computador, eu vou arrumar a cozinha e depois já faço isso. Portanto, estou lá está, a adiar a tarefa de fazer o mais importante para fazer outra coisa, que não deixa de ser importante, mas é menos importante, é muito mais importante naquele momento eu fazer o meu trabalho, não é? Do que arrumar a cozinha. Depois, a distância social também fez com que nós passássemos mais tempo em casa, dificuldade em gerir horários. Ou seja, nós, se calhar, até começámos a acordar mais tarde, ou não, mas cá também a hora do almoço, quando estávamos na empresa, era do meio-dia à uma, passou a ser das 3 às 4 e se calhar passei a hora do almoço e esqueci-me de almoçar e de repente também estou a fazer outra coisa que já nada tem a ver com o meu trabalho. Portanto, esta questão de gerir horários, acho que tem um impacto aqui muito grande também na questão da procrastinação, porque lá está, nós deixámos de ter o tempo e o espaço para o trabalho, o tempo e o espaço para o lazer, o tempo e o espaço para a família. De repente ficou tudo amontoado a Misturado. fazer. Exatamente, e mesmo aquela questão quando os pais tinham que ajudar os filhos na escola e tudo mais, era muito difícil manter atenção em duas coisas ao mesmo tempo e foco, era muito complicado. E depois é a questão também de que estávamos agora a falar, estamos todos no mesmo sítio, portanto, isto é sítio de descanso ou é sítio de trabalho? Não é?
eu vou para a cama e se calhar trabalho no quarto, então, mas não é confuso. Eu estive aqui a trabalhar o dia todo, se calhar vou para a cama a sentir a mesma ansiedade que estava a sentir quando estava a trabalhar, lembrar-me dos Uhum. e-mails que tenho para responder. Tenho o computador ali, deixa-me só ir responder a mais um e-mail. Portanto, ali uma mistura muito grande entre o que é o sítio do lazer e o sítio do trabalho. E isso Uhum. acho que também acabou por fazer com que as pessoas quase ganhassem uma aversão, não é? Tanto ao sítio de lazer como ao sítio de trabalho. E, portanto, neste caso até tenho, por acaso, pessoas que me procuram nesse sentido, porque o facto de trabalharem no mesmo sítio onde descansam fez com que não conseguissem fazer nada de uma forma saudável. Porque quando estão a trabalhar, acabam por ir para o telemóvel, acabam por ir um bocadinho para o sofá a ver séries, e quando estão a ver séries, estão a pensar, eu devia estar a trabalhar, eu devia estar a trabalhar. Ou seja, há culpa nos dois sítios, Exato, entende? Não, não exatamente. é de todo saudável. Deixa-me só aqui em duas perguntas que tinham colocado. A primeira eu marquei aqui para não esquecer. Então, a Uhum. procrastinação tem a ver com atitudes ou comportamentos adiados? Isso é básico. Sim, Sim, isso sim, é. sim. Embora isso não seja, obviamente, lá está, não é a base são as nossas crenças e aquilo que nós acreditamos em relação às nossas capacidades, não é? Mas ainda assim, depois revela-se através dos comportamentos, claro que sim. Portanto, só mudando comportamentos é que conseguimos mudar esse hábito Uhum. e depois deixar, se calhar, um bocadinho a procrastinação de parte. Sim, é basicamente aqui um ciclo, não é? Tens a crença, a emoção e depois o comportamento. E atuando numa coisa ou noutra, né? Nas crenças e nos comportamentos, depois vai aqui atuar no ciclo todo. Mas esse é basicamente é o que está mais visível, não é o comportamento. Depois é importante também desmistificar Exatamente, tudo que está por baixo, não é? é Tens isso aqui mesmo, é isso mesmo. outro comentário. A procrastinação saudável pode ser vista como uma estratégia de autocuidado. Parabéns pela live, Ritinha. Obrigada, eu conheço a Maria, um beijinho para ela. A procrastinação saudável pode ser vista como uma estratégia de autocuidado. Sim, eu diria que sim. É assim, não, lá está, não existem estudos científicos que nos possam dizer que sim ou que não. E se calhar aqui não sei se diria procrastinação ou se diria descansar, não é? Porque depois lá está, era o que estávamos a falar há bocado, às vezes pode ser um bocadinho confundido. Mas se eu estiver a descansar porque preciso descansar, porque o meu corpo me pede para descansar, a minha mente pede-me para descansar, mas sei que vou ser produtiva e vou de facto ser, não é? Não é pensar que vou ser e depois não sou, então estou a descansar e lá está, descansar é ser produtivo, é recuperar energia para quando depois preciso de a ter para trabalhar. Portanto, diria que sim, mas se calhar não lhe chamava a procrastinação saudável, chamaria mesmo descansar e acho que é essencial e que faz parte. E devemos acolher isso, não nos sentirmos culpados por descansar também. Sim, até porque há momentos em que tu vês, tu estás ali a matar a tua cabeça numa tarefa, aquilo não está a sair, não estás no flow, não estás na vibe, não vale a pena, estás ali até às tantas a tentar, mais vale fazer uma pausa. Procrastinas, porque estás a adiar uma tarefa que é importante, mas é uma procrastinação intencional, tu tens uma procrastinação Exatamente. intencional entre aspas, né? Estás com a intenção, realmente, não vou parar, vou fazer uma pausa, vou fazer isto depois, porque realmente agora não está a dar, não está a funcionar. Aqui envolve muito autoconhecimento, não é? Autoconhecimento em Exatamente. tudo, é tu perceberes, não é? Exatamente. Exatamente, Ok. é isso mesmo. Até o facto de tu saberes, eu estou a procrastinar neste momento, não é porque eu não, por exemplo, se calhar a minha insegurança tem a ver com a minha capacidade, não é? Mas eu sei que naquele momento eu tenho capacidade para o que estou a fazer, eu simplesmente Uhum, preciso de parar um bocadinho, porque já não estou exatamente. a manter o foco, a atenção e então preciso de parar. Exatamente. Olha, tinha aqui outra pergunta. Então evitamos a procrastinação dando um passo de cada vez? Já é mais na parte das estratégias, né? Sim, nós já vamos chegar à parte das Sim. estratégias, sim. Sim. Ok. Aqui também tem uma. O que é? Já respondemos. E aqui, como evitar, também vamos para a parte das estratégias daqui a bocadinho. Agora, sim, e aqui também estão a dizer, e também envolve equilíbrio, exatamente. Este tal equilíbrio que vem muito do Exatamente. autoconhecimento. Tu percebes quando é que estás a adiar uma coisa realmente porque o teu corpo precisa de descanso ou quando é que estás a adiar por outros motivos, não é? Então acho que agora Exatamente. podemos entrar aqui então na parte das estratégias, não é? Que é Sim, basicamente o que as pessoas não é que querem estratégias de acho que sim. antiprocrastinação. E se tiverem mais dúvidas, continuem Sim, a colocar que nós vão vamos colocando que eu vou responder. vendo. É isso. Mesmo que eu ainda esteja a falar, que eu sei que falo muito, podem marcar Pode, que nós depois. mandem que nós vamos responder a tudo. É Ok, isso. e Rita, Ok. quais tu achas assim estratégias essenciais aqui para combater aqui a procrastinação? Então, começamos, como é óbvio, pela palavra mais dita aqui, não é? Uhum. Autoconhecimento.
Porquê? Porque se nós não tivermos autoconhecimento, o que é isto do autoconhecimento? É eu perceber, por exemplo, se a minha crença inicial para procrastinar é porque eu estou insegura. E porquê que eu estou insegura? Eu vou perceber porque é que eu estou insegura. Eu estou insegura porque me ensinaram a ser desta forma. Houve uma base na minha vida que me estruturou a ser uma pessoa insegura. Se calhar também houve alguém que não me deu a segurança suficiente. Ou eu cresci a minha vida toda a observar pessoas que não eram seguras e, portanto, eu digo sempre isto, se me ensinaram a ser assim, como é que eu posso ser de outra forma, não é? Só através do autoconhecimento. Ou seja, o autoconhecimento é como se fosse uma nova porta a abrir-se e entrarmos por um caminho que nós não conhecíamos, mas que é nosso. Ele, na verdade, já existia, só que nós não o conhecíamos. Nós vamos conhecer coisas novas sobre nós. E só através desse autoconhecimento é que nós depois podemos pôr em prática tudo o que eu irei dizer a seguir. Que são estratégias, lá está, práticas, mas que não funcionam só por si. Tem que haver uma base muito, muito sólida e atenção, eu digo sólida, mas isto é uma coisa que está em constante evolução, não é? Porque nós próprios sofremos evoluções ao longo da nossa vida, portanto está constantemente a acontecer alguma coisa, aquilo que para mim hoje é autoconhecimento, daqui a 10 anos eu vou ter que o evoluir muito mais para chegar até outro patamar, não é? Pronto, portanto a base é sempre o autoconhecimento, ok? E lá diz. Não, eu estava a tentar ler um comentário e aconteceu aqui algumas coisas com os comentários que eu não estou a ler, eu não estou a conseguir ler para cima, mas o Paulo aqui acho que escreveu, acaba por impactar a nossa saúde. Não sei se tu consegues ler o comentário. Não está a dar. Olha, esquece. Mas eu sei que o comentário era super pertinente, que tem aqui impacto na nossa saúde. Eu é que não consegui ler a tempo, porque depois começaram a entrar mais pessoas, mas não faz mal, continua. Não, isto realmente não está a andar, não dá para andar para baixo, não é? Mas não faz mal. Passemos à frente. Sim, não estou mesmo a conseguir. Perdão aos comentários que não estou a conseguir ler. Vamos tentar ler os próximos. Voltem a pôr os comentários. Sim. Então, estavas aqui a falar relativamente desta crença da insegurança, não é? Que é muito relacionado com a insegurança. Exato, e a questão do autoconhecimento das crenças, todas as crenças que nós temos que são disfuncionais, é importante nós as identifiquemos, porque primeiro que tudo temos que identificar para depois conseguirmos desconstruí-las, não é? E também a reforçar o facto da terapia, porque através da terapia é muito aqui que nós trabalhamos, é muito na base do autoconhecimento. Nós, de facto, damos as estratégias, mas tal como nós damos estratégias, também existem estratégias no Google, existem estratégias em livros de autoajuda. Portanto, isso não chega. Exatamente. Não é? Isso não chega. Nós temos de ter para lá das estratégias, temos de ter mesmo a base do autoconhecimento. Agora, passando então para as estratégias mais práticas, para já é importante aquela questão de não esperarmos que a motivação chegue até nós. É ter isto, e isto também é um bocado uma crença, não é? Portanto, nós não podemos esperar que a motivação chegue até nós. Sei que já disse isto antes, mas é mesmo importante deixar isto bem explícito, e sei que tu noutras lives também já falaste sobre isto, sobre a questão de nós estarmos constantemente à espera que a motivação venha ter connosco, e isto é mesmo um erro que nós cometemos ao pensar desta forma, porque as coisas não acontecem sempre assim. Era ótimo que se fosse assim, também adorava, mas infelizmente não acontece. Sim, calma, deixa-me ver o comentário antes que ele fuja. Procrastinar tem impacto na nossa saúde mental, a frustração de não fazer a tal tarefa. Sim. Sim, exatamente. Até desenvolve mesmo quadros de ansiedade às vezes bastante graves, não é? Porque, aliás, as pessoas, na verdade, algumas que me procuram nem sequer têm a noção que o problema delas é a procrastinação, procuram porque identificaram que estavam ansiosas e depois de trabalho de autoconhecimento a percebermos precisamente que o problema, a dificuldade estava na questão da procrastinação, portanto, sim. Porque a verdade é até como há uma frase que diz: quando tu menos fazes, menos tens vontade de fazer. Então, a partir do momento que tu vais adiante, aquilo vai se tornando, parece algo tão difícil. Não é que seja, mas o teu cérebro começa a entender. Se ela está a adiar, é porque aquilo é muito difícil de fazer. Então, quando tu já começas a pensar e tenho que pegar naquilo que estou a adiar há um mês, aquilo já te gera uma ansiedade enorme e aquilo que tu podias fazer logo na hora e já estava feito, pelo facto da pessoa constantemente adiar, aquilo já deixa de ser uma coisa assim e passa a ser um monstro, não é? Estás a alimentar ali um monstrinho, não é? É um monstro pequenino que tu vais alimentando com o adiar da tarefa, e às tantas cria-se ali um monstro gigante que não havia necessidade, não é? Porque
porque lá está, fomos nós que demos origem a essa situação, que é as tais consequências negativas que eu estava a falar, e até a propósito desse comentário, nós temos as consequências positivas momentâneas e depois a longo prazo é precisamente isso, é esse monstro que nós criamos, essa ansiedade gigante que às tantas nos bloqueia completamente e já não conseguimos mesmo passar à ação. Só desconstruindo, e lá está, chega a um ponto em que já nem é um trabalho assim tão fácil, tem que haver muito trabalho por trás disso. Exatamente, exatamente. Ok, Rita, podes continuar aqui com as estratégias. Então, outra estratégia que eu acho que é muito interessante é olharmos para quem nós queremos ser. E, no fundo, eu acho que isto é uma estratégia ótima para várias temáticas, não só para a procrastinação, mas esta permite-nos olhar além daquilo que nós fizemos ou do que não fizemos e permite-nos ver para lá disso, não é? Portanto, ainda não se paga para sonhar, portanto, nós podemos sonhar e podemos visualizar quem nós queremos ser. Perguntas como: quem é que eu sou agora? Ou quem é que eu quero ser? E o que é que me distancia daquilo que eu sou para aquilo que eu quero ser? Quais são os passos que eu tenho que dar para chegar até ao sítio onde eu quero estar? Aquele lugar, não é? E aí vai-nos dar, se calhar, a tal motivação que não se procura. Para já, isto já é um trabalho que nós estamos a fazer, não é? Já está pode estar ligado à tarefa, porque estamos a procurar encontrar quais são as crenças que nos estão a impedir de trabalhar. Portanto, isto é logo um trabalho que nós podemos fazer. E depois percebemos realmente, ok, eu sou esta pessoa, eu tenho isto agora e eu quero alcançar outra coisa. Eu não quero ficar aqui estagnada com o que eu tenho. Portanto, eu tenho que fazer realmente alguma coisa, trabalhar em alguma coisa para chegar até lá, não é? Seja essa coisa, mantermos-nos a fazer estas tarefas que procrastinamos ou trocar de tarefas e fazer outras tarefas diferentes que nos façam mais sentido, não é? Mas parar não é a solução. Depois, a estruturação e a organização das tarefas, que é aqui também um bicho de sete cabeças, que há muita dificuldade em organizar, porque nós temos a tendência em colocar tudo no mesmo saco, não é? Tenho que arrumar, lá está, vou voltar a ir buscar o mesmo assunto. Arrumar a cozinha, tenho que, olha, no meu caso tenho uma filha, tenho que dar banho, tenho que trocar fralda e tenho que trabalhar e tenho que fazer uma data de coisas, não é? E eu, às tantas, começo a criar um monstro, lá está na minha cabeça, meto tudo no mesmo saco, ok, não, eu não consigo fazer nada e bloqueio. Mas eu tenho que definir prioridades. E como é que eu defino prioridades? O que é importante e urgente? Ou seja, tudo o que é importante e urgente, então eu tenho que fazer. Isto está no topo da minha lista, não é? É importante e urgente, eu tenho que passar a ação, eu tenho que fazer. O que é importante e não é urgente? Eu posso planear. Porquê? É uma coisa que de facto é importante, portanto vai ter que ser feita, mas não tem que ser já. Então eu posso planear, não preciso de fazer agora, não é? Algo que não é importante, mas que é urgente, eu posso delegar, porque é algo que, se calhar, eu tenho confiança para que seja outra pessoa a fazer, não tem necessariamente de ser eu, não é? Mas é urgente, portanto tem que ser feito. Então eu posso delegar, posso pedir a alguém para o fazer. E depois existe o não importante e não urgente. Então o que é que isso está a fazer na nossa vida? Não é? Não precisamos disso, podemos eliminar. Ou seja, nós usarmos um bocadinho aqui esta forma de olhar para tudo o que temos para fazer, conseguimos organizar, não colocar tudo no mesmo saco, organizar, ok, eu faço isto, vou pedir para me fazerem aquilo, vou planear e faço amanhã ou faço depois, isto aqui eu de facto também não preciso de fazer, e ajuda-nos logo a ter mais organização mental, que é tal questão que às vezes acho que nos cria dificuldade, e tenho pessoas também que me procuram mesmo por causa disso, porque estão numa desorganização mental tão grande que depois quando se organizam parece que começaram a ver tudo muito mais claro, não é? E tu até ficas, era só isto era assim tão fácil. Exato. E é que é até uma. É como, olha, o que o Paulo está aqui a dizer, queria dizer agora, caderno e escrever todas as tarefas e começar pela mais importante, exatamente, que é o que ele disse, escrever. Eu costumo dizer, se não está no papel, ou whatever, se a agenda digital, se não está na tua agenda, se não está no papel, não vai acontecer, tu não vais fazer, ponto. Porque é como se não existisse. A nossa cabeça não é para estar cheia de coisas. Eu até costumo dizer, aquilo que pode estar no papel não é para estar a ocupar a tua cabeça. Então, existe aqui esta questão de eu já percebi que tenho que ver o que. Isto até é um quadrozinho, né, que a pessoa faz, urgente e importante, urgente e não importante, não urgente não importante, não é? Isto é um quadro que até existe muito na questão da produtividade. Ok, quando é que tu fazes isso? Tirás um dia por semana para tu organizares a tua semana e vês o que é que eu tenho para fazer esta semana, o que é que eu tenho para fazer a cada dia, e tu ali vais definir, ok, o que é realmente importante eu fazer em primeiro lugar, qual é que é a minha prioridade. Qual é que é a única coisa importante que eu tenho que fazer realmente neste dia? Todas as outras coisas são secundárias.
Já Arlindo disse, nem papel consigo cumprir. Ok. Aí já é uma questão que provavelmente tem outras questões por trás. É lá está, era o que a Rita estava aqui a dizer. Estratégias e o como. Nós vamos ao Google e colocamos lá como vencer a procrastinação. Está lá tudo. Agora, quando já é uma coisa aqui muito que tem outras questões por trás, já precisa aqui de outro tipo de intervenção e provavelmente é esse caso. Mas lá está, tirar tudo da cabeça e colocar no papel, porque às vezes quando está tudo aqui, a nossa cabeça fica tão grande que parece uma confusão mental. Quando tu começas É a tirar quando se isso, gera vão ganhando mais ansiedade. clareza. Exatamente, exatamente. Depois vão ganhando mais clareza e tu consegues ver. Bem, se calhar isto está aqui a ocupar a minha cabeça, mas eu até posso pedir a outra pessoa para fazer. Lá está, delegar. Isto está aqui a ocupar a minha cabeça, se calhar não é tão importante. Eu posso simplesmente não fazer, porque não é importante. Olha, eu estava-me a esquecer disto, isto é realmente urgente, eu tenho que resolver isto amanhã, tenho que resolver isto hoje. E aí começas a ganhar mais clareza do que é que tens para Sim, fazer. sim. E mesmo aquela necessidade, olha, por exemplo, as pessoas que são muito perfeccionistas, esta questão de delegar tarefas é muito complicada, mas é porque realmente têm dificuldade em confiar que a outra pessoa vai fazer bem feito. Porquê? Porque tem necessidade que fique perfeito, não é? A questão é Hum, que nem ela própria vai conseguir fazer perfeito, e então não vai delegar porque acha que a outra pessoa nunca vai chegar ao nível que acha que ela própria chegaria. Mas delegar uma das maiores armas que nós podemos ter, porque provavelmente, e olha, por exemplo, no meu caso, eu gosto de utilizar o meu caso porque tenho sempre muita coisa para fazer. A questão de ter filhos, as pessoas que têm filhos, têm sempre muita coisa para fazer e só o facto de ter que dar banho e assim pode criar logo ali um peso, porque tem que hum, fazer o jantar, tem que dar banho, ou pessoas, por exemplo, que trabalham através das redes sociais, têm a criar conteúdos, neste caso, eu estou a dar o meu exemplo, claro que isto é válido depois para outras pessoas, não é? Mas é muito, acaba por sobrecarregar muito, quando pode-se pedir perfeitamente a outra pessoa, olha, podes lhe dar banho hoje, podes fazer o jantar, é preciso trabalhar. Acho que também depois as questões de comunicação com as outras pessoas e nas próprias relações podem nos ajudar também a ultrapassar. E lá está, isto são tudo estratégias, para reforçar novamente, estratégias práticas, depois de nós termos identificado tudo o que está na base da nossa procrastinação, não é? uhum. Olha, diz-me, vou só fazer aqui uma pergunta. Surgiu uma dúvida. Começar várias tarefas, mas deixar pontas soltas é procrastinar? Ou seja, começas uma. E sim, totalmente. Sim. Eu estou a rir porque isso acontece, do género. Eu começo a ler o e-mail, mas depois eu não tenho que fazer outra coisa, e depois vou e abro outra página, deixa-me só fazer isto, e depois não acabei de fazer o que estava a fazer. E depois, e pá, lembrei-me agora de outra coisa e vou fazer outra coisa. Eu, às vezes, quando eu dou conta que estou nesse ciclo, o que eu faço é, Petra, qual é que é a coisa mais importante que tens que fazer agora? E fecho todas as Exatamente. janelas, porque eu trabalho muito no computador, fecho todas as janelas que eu tenho abertas e foco na coisa mais importante. E à medida que vai aparecendo outras coisas para fazer, eu vou escrever num caderninho que eu tenho ao lado, estou com Uhum, que é pendência, para não que esqueceres. é para não me esquecer, mas não parar aquilo que eu estou a fazer, do género, estou focada, estou imersa naquela atividade, não estou a fazer Uhum. multitasking, ou seja, começo uma coisa, paro, começo outra, não acabo e começo outra. E até foi uma Sim, estratégia que eu ouvi numa live, de ter um bocadinho das distrações e tu colocares lá todas as distrações e quando tu acabas de fazer aquela tarefa é que vais pegar naquilo que vai surgindo. Mas isto até acontece em até casos piores, que não é só tarefas do dia a dia, mas tu começas um projeto, não vais até ao fim, já queres começar outra coisa, não vais até ao fim, já queres começar outra coisa, isso também pode revelar tanto procrastinação como até inconstância. Sim, e acho que vai pegar aí também um bocadinho na falta de foco, não é? Que Sim, tu também já tiveste uma live em que falaste sobre sim, isso, que acaba por ser muito falta de foco. E o foco, quando não há foco, é muito difícil fazer uma tarefa não perfeita, mas bem feita, pelo menos que te agrada até ao sim. fim, não é? Uhum, E aí uhum. acaba por ser o foco, não há foco para nada, porque se estás a tentar ter foco e atenção em todas as tarefas, acabas por te perder completamente, não é? Não te focas em nada, não funciona. Sim. E isso até gera muita frustração, porque existe um livro que é o Essencialismo, que é tipo, imagina, se tu tiveres toda a tua energia canalizada para uma coisa, é mais provável que tu consigas terminar aquela coisa com sucesso. Agora tu estás canalizado, estás com 10% de energia numa coisa, 10% de energia de outra, 10% de energia noutra coisa, não vais fazer nada bem, vais acabar por ficar frustrado, porque tens aquela sensação que chegaste ao final do dia e fizeste muita coisa, mas no final do dia não fizeste nada, porque Uhum. tiveste muitas atividades, tiveste muitas tarefas, mas chegas ao final do dia e não te sentes que produziste alguma coisa, não é? Porque tiveste Exatamente. coisas que não Exatamente. são assim tão importantes, ou então tiveste a dividir tudo ao teu foco, enquanto devias estar focado no que é realmente importante, não é?
E mesmo essa questão da energia que tu estavas a falar, eu associo muito isso ao nosso comportamento, porque quanto mais energia eu gastar numa determinada tarefa, mais o meu comportamento vai de acordo a que aquela tarefa corra bem. Que não é até aquela questão da energia positiva e da energia negativa. A energia positiva, a questão das pessoas que têm energia positiva, se calhar são mais felizes, porque as pessoas de facto focam-se e depois comportam-se de acordo com, se calhar, resultados mais positivos. Tal como uma pessoa, se achar que está sempre tudo mal, que vai correr tudo mal, que as pessoas à volta dela não vão ajudar. Se uma pessoa pensar sempre desta forma, o que é que vai fazer? Vai comportar-se, vai se posicionar nesse lugar e, de facto, as coisas cá não vão correr tão bem. Portanto, sim, 100% de acordo com o que estavas a referir. Boa, top. É isso Ok. mesmo. Podes continuar então com as estratégias, acho que ainda tens, né? Tenho aqui mais duas. Uma delas não é bem uma estratégia, mas acho que é mais ter consciência disto, que é aceitar os imprevistos, ok? Perceber que às vezes nós planeamos um dia inteiro de trabalho, não é? E de repente há um imprevisto, eu não fiz nada, então dá-me logo vontade de não pegar mais naquilo porque correu tudo mal, não era como eu tinha planeado, e aqui entra a questão das expectativas, não é? Quando temos as nossas expectativas muito altas, depois acabamos por nos desiludir, por isso há que adequar aqui um bocadinho as expectativas para se a coisa não correr como nós planeámos, também não ser assim um grande stress e pronto, as coisas depois vão ao lugar, mais tarde ou mais cedo, acabam sempre por ir ao lugar. E por fim, a última que eu tenho aqui que já falámos um bocadinho sobre isso, mas é a questão de não pensarmos em estabelecer um objetivo enorme e pensar eu vou daqui até o objetivo. Eu não vou daqui até o objetivo. Eu vou ter metas. Só existe. Para um objetivo existem várias metas, não é? Então eu vou dar vários passinhos. E eu gosto de explicar isto com os bebés quando começam a andar. Por exemplo, um bebê, antes de andar, ou melhor, quando nasce, a primeira coisa que começa a fazer, quando se começa a movimentar, é virar-se de um lado para o outro. A seguir levanta o tronco, é o segundo passo, é a segunda meta, não é? Depois disso começa a gatinhar, que é a terceira meta. Depois de gatinhar começa a perceber que se agarrar às coisas consegue se levantar. Isso é a quarta meta. A partir daí começa a andar agarrado às coisas, a quinta meta, e ele por fim consegue se largar e começa a andar sozinho. Nenhum bebê nasce e de repente sabe andar, não é? Nós também não conseguimos atravessar uma ponte ou um rio, aliás, se não passarmos pela ponte, não é? Nós temos que dar vários passos na ponte, dar literalmente passos, neste caso, para conseguir atravessar a ponte e chegar a objetivos, no fundo, é exatamente a mesma coisa. E aqui para a procrastinação, muitas das vezes as pessoas adiam porque definem objetivos irrealistas que não, ou mal estruturados. O objetivo até pode ser realista, mas está mal organizado. E, portanto, a pessoa, se for uma pessoa tendencialmente mais procrastinadora, o que é que acontece? Acaba por ficar a meio e não avança. Portanto, criar aqui quase micropassos, coisinhas muito pequeninas, e isto no que é que ajuda também a receber motivação, porque quando nós damos passos, por muito pequeninos que sejam, nós recebemos depois, acabamos por ter o reforço positivo de sentirmos, ok, eu fiz, não é? Sou capaz, afinal, estava aqui a fazer isto um bicho de 7 cabeças, mas afinal eu consigo, portanto, é um bocadinho isto. Olha, top. É os tais baby steps, não é? Estavas a dizer, às vezes nós temos um objetivo e uma coisa que nós queremos resolver e se calhar é uma coisa de um ano, é uma coisa de 6 meses e tu não encontras motivação porque é uma coisa que tu vês muito longínquo, até parece muito grande, parece muito impossível, mas se tu colocares coisinhas pequenas do teu dia-a-dia e fazes o tal check e riscando ao longo do dia, seja no digital ou seja mesmo à mão, isso vai ter motivação de dizer, ok, eu estou a fazer alguma coisa, mas lá está, estou a fazer alguma coisa importante que vai alimentar algo importante para mim, não estou simplesmente a fazer coisas que não têm assim tanta importância. Acho que é muito importante e vai responder àquela pergunta que fizeram há pouco, se a procrastinação, então, uma das estratégias é ir fazendo aqui pequenos passos. E é exatamente por aí, tu tens uma coisa grande para resolver, tens até, hoje, por exemplo, tu viste que se calhar estás a procrastinar em começar a poupar, estás a procrastinar em começar um projeto novo, estás a procrastinar em tomar uma decisão relativamente a amizades, relativamente a um relacionamento, estás a procrastinar relativamente à tua saúde, que nunca mais começas a fazer exercício físico. Tu não vais sair daqui e deixar de procrastinar em tudo e ver, não, agora eu vou começar a fazer isto e fazer aquilo, porque eu já dei conta, já sei qual é que é o segredo para vencer a procrastinação.
Não resulta, porque tu não vais conseguir combater isto em todas as áreas ao mesmo tempo. É tu veres onde é que isto me está a prejudicar, o que é que está a trazer mais resultados prejudiciais à minha vida, e tu começas por aí, focas nisso, colocas a tua energia nisso. Ok, o que eu quero até é uma coisa muito grande, mas como é que eu posso dividir isto em pequenas coisas, em pequenos espaços, uma coisa que eu vou fazer esta semana, uma coisa que eu vou fazer amanhã, que me vai ajudar aqui a ir fazendo o check e a alimentar uma coisa importante. E acho que é esta palavra que tem que ficar realmente fixada, é importante. Eu até acho que já disse isto numa outra live. Às vezes, quando eu vejo que estou muito espalhafatosa e com muita coisa para fazer, eu pergunto-me, Petra, qual é que é a única coisa importante de tu fazeres agora? Eu tenho um livro que é mesmo a única coisa. Qual é que é a única coisa em que tu tens de colocar agora o teu foco? Qual é que é a única coisa em que tens de colocar agora a tua energia? E vais-te focar nisso. E vais deixar aqui uma pergunta. A procrastinação, será que também tem a ver com medo de recomeçar? Eu vou dizer que sim. Sim, 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 porque lá está, isso tem a ver com as nossas crenças, não é? Porque se eu acreditar, até tem a ver com a questão da capacidade, se eu acreditar que eu não sou capaz e se eu acreditar que as outras pessoas me vão julgar, eu tenho medo que as outras pessoas me julguem. Mas é como eu estava a dizer há bocado, no fundo eu estou-me a julgar a mim própria. Eu é que estou Uhum, a julgar que não tenho capacidade. E lá uhum, está, nós nunca sabemos tudo sobre um tema. Nunca, até porque o próprio tema está-se sempre a estudar sobre ele, não é? Portanto, uhum, nós nunca sabemos tudo, mas sim, sem dúvida absolutamente nenhuma, que isto tem origem nas nossas emoções e nas nossas crenças, sem dúvida uhum. nenhuma. Eu até fiz o post de sexta-feira, coloquei lá uma frase, não é? Que é o hábito de adiar sempre o que tens para fazer. É realmente falta de tempo ou é excesso de medo de sair da zona de conforto? E às vezes nós estamos na calma, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo, eu não tenho tempo para isso, e não sei o que. Não, eu não estou a procrastinar, eu simplesmente não tenho tempo. Será que não tens tempo ou será que estás com medo de fazer essa tarefa? Exatamente, Estás com medo de pegar nesse projeto que tu tens porque estás com medo de falhar? Será que estás com medo de exatamente. deixar esse posicionamento porque estás com medo do que as outras pessoas vão pensar? Será que estás com medo de tomar essa decisão porque sabes que isso vai. Todas as decisões trazem consequências positivas e negativas. Estás com medo daquilo que vai acontecer. E às vezes muitas vezes o medo. É do género. Às vezes as pessoas aparecem. Espera aí, deixa-me só ler. Muito bom. O mesmo se passa para quem precisa de mudar hábitos de vida. O ideal é fazer pequenas mudanças no dia a dia. Se tinha que mudar 10 coisas, mas só mudou 3, já é bom. Exatamente. Exatamente. Isso, é É isso muito. mesmo. Uhum. E E, lá está, porque é sempre a questão da motivação, porque isso é exatamente o que traz motivação. A motivação vem quando eu vejo que de uma lista de 5 eu fiz 3, não é? Isso é motivação. Há pessoas que obviamente olham para isto e depois lá está, são as crenças. Se eu achar que eu não sou suficiente, se calhar eu vou olhar para a lista de 5 em que 3 são feitas, eu não fui suficiente, não é? E é uhum. isto que se desconstrói no fundo, mas 3 é ótimo, em 5 é E mais de e metade, outra coisa não também é? muito importante nisso é, lá está, quando tu vais priorizar, imagina tu tens 10 tarefas para fazer num dia e tu vais ali estabelecer as tuas prioridades, o que é mais importante? Tu vais meter as três mais importantes em primeiro lugar. E se ainda que chega ao final do dia, tu não tenhas feito aquela lista toda, tu fizeste o que era mais importante. Eu acho que é muito isso que às vezes nós ficamos ao final do dia com aquela frustração. Eu fiz um monte de coisas, mas eu não fiz o que era mais importante. Então tu chegas ao final do dia frustrada. E também, e produtividade também tem muito a ver com isso, não é tu fazeres muitas coisas, é tu fazeres as coisas certas. Então, quais são as Exatamente. coisas certas que tens de fazer? O que é realmente importante tu fazer? Tu focaste nisso. Não é colocar a tua principal fonte de energia nisso. As outras coisas, tu vais resolver ao longo do dia. Está aqui alguém também a dizer, eu sempre adio o que faço, já tenho um quadro para terminar de pintar, já devia ter terminado há 2 meses. É que ficava desanimada toda vez que detalhes começavam a ser difíceis de ser pintados, ou seja, a tarefa fica difícil e a pessoa para de fazer. Isso tem É muito a ver com tal a autoestima e a perfeccionismo. autoconfiança, não é? E o perfeccionismo, sim. Lá está. Porque Uhum. pode ficar feito, pode ficar lindo. Outra pessoa que não tu, pode olhar para o que tu fizeste e achar que está perfeito, está ótimo, não é? Só que tu vais, se calhar, sempre, mesmo que tu consigas dar o melhor de ti, se fores muito perfeccionista, tu vais sempre olhar para aquilo e vais ver um defeito. Portanto, mas se calhar não é essa a beleza, não é? Até da arte, se calhar não é essa mesma a beleza da arte, portanto. Exatamente. E está aqui outro comentário. Eu sou estudante de mestrado e sou extremamente exigente comigo mesma, a ponto de adiar as coisas que sei que nunca conseguirei fazer a 100% bem. Como é que tu sabes que nunca irás conseguir fazer a 100% se não estás a fazer? Nós temos Exatamente. que nos colocar. Olha, eu até dou o exemplo aqui da página e tudo mais, porque, como afinal, quando ia procrastinar durante imenso tempo, eu estive ali durante 3 meses a preparar tudo e a pesquisar e a ver como é que se fazia.
E mesmo tendo preparado, quando eu entrei, houve coisas que eu testei, há coisas que eu fiz já há quase um ano atrás, que eu abri em março do ano passado, que eu tipo, que eu não me revejo naquilo, que eu fico, como é que eu fui capaz de fazer uma coisa destas? E coisas que eu tinha pensado em fazer, que eu já nem me faz sentido fazer, e coisas que não me fazia sentido, que hoje fazem sentido. Mas eu só soube porquê? Porque eu fiz, porque eu comecei. Exato. Então, isto envolve já questões de autoestima, de autoconfiança, da pessoa não é cumprir os tais passinhos para sentir que realmente é suficiente. Então, tu só vais saber se consegues se tu realmente fizeres. E mesmo que não fique lindo, perfeito, nunca vai ficar lindo e perfeito. A quinta vez que tu fizeres vai ser muito melhor do que a primeira vez. Não é? Esta minha live número 20, 20 e tal está muito melhor do que a primeira live que eu fiz, mas se eu nunca tivesse começado, e meu Deus, a minha primeira live, como é que eu vou dizer, como é que eu vou reagir? Não vai ser bom, então é melhor não começar. Eu nunca, não é? Não estaria aqui. E é Claro, muito. eu própria identifico-me com o que tu estás a dizer, porque é a primeira vez que estou aqui. Obviamente Sim, estava nervosa e obviamente pensei se não correr bem e se eu disser algum disparate. Toda a gente pensa isto, toda a gente pensa. É natural, não é? Claro que há exatamente. pessoas que acabam, se calhar, mais naturalmente por pensar isto por causa das crenças, por causa das suas bases emocionais, do que outras, mas ainda assim isto é muito natural. Agora, eu estou aqui, portanto, eu fiz, não é? Se eu me bloqueasse pelas minhas emoções, eu não estaria aqui. Tal Uhum, como tu na tua primeira live. Se tu te deixasses exatamente. bloquear, tu não estarias aqui. E é assim que nós também ganhamos autoconhecimento. É um bocadinho testar aquilo que para nós não é fácil. É sempre, eu acho que custa sempre um bocadinho crescer e evoluir. Mas é que eu acho Uhum, que o erro tem um lado muito bonito. É que nós só se nós só evoluímos ou só conseguimos realmente observar a nossa evolução se nós conseguirmos errar. Portanto, eu acho que o erro tem mesmo uma função bonita. É exatamente como as emoções que nós dizemos exatamente. que são negativas, que não são emoções desagradáveis, não é? As emoções desagradáveis são as que nos fazem retificar qualquer coisa, são as que nos alertam para que qualquer coisa se calhar tem que ser feita de outra forma, não é? Ou Uhum. cuidada de outra forma. É um bocadinho a mesma coisa. E atenção, tipo, tu vais sentir sempre aquele medo, sempre aquele receio de fazer, mas é aquela coisa do simplesmente tipo faz. Eu até costumo, até tenho Uhum. dado muito esse exemplo em consultas de coisas que tu sabes que tens que fazer, mas não tens vontade, que é quantas vezes é que o despertador toca e tu não tens vontade de levantar da cama para ir trabalhar, mas tu simplesmente vais, levantas-te porque sabes que tu que é uma coisa importante para Tens ti, que ir. tu Exato. tens que ir, que tu precisas de Exato. trabalhar, não é? E isto é a mesma coisa, pai, eu não tenho vontade de fazer isto, eu sei que me vai trazer benefícios e que eu vou me sentir bem depois de realizar esta tarefa, mas eu não tenho vontade neste momento. Faz mesmo sem vontade. Okay? Se tu te levantas da cama sem vontade, se tu fazes coisas que não tens vontade, mas fazes, então é a mesma Uhum. coisa. Tipo, faz simplesmente, depois a recompensa virá lá na frente. Exatamente. E olhar também, que é um bocadinho aquela estratégia que eu estava a dizer há bocado, o que é que tu queres ser, como é que tu te vês, Uhum. portanto, tu acordas, esse exemplo que estavas a dar agora é ótimo, tu acordas todos os dias, realmente não tens vontade nenhuma de te levantar da cama, mas porquê é que tu estás a fazer isso? Qual é o teu grande objetivo? Porque lá está, a vontade da cama é um passinho, um pequenino passinho, Uhum. não é? A levantar da cama Exatamente. é dar um passo, chegar ao trabalho é dar um passo, fazer coisas no trabalho é dar um passo. O teu objetivo é o quê? É crescer na tua área, é ganhar dinheiro. Portanto, existe um objetivo principal e focarmos nisso também nos ajuda a ir buscar motivação, obviamente, e depois a ajudar-nos a trabalhar no momento, a fazer a tarefa, não é? E é um Uhum. bocadinho isso, sim. Olha, estamos aqui já nos últimos 5 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda vai a tempo. Eu tenho aqui uma dúvida, colocar na caixinha, que a minha procrastinação está ligada ao vício do telemóvel. Sei que o tenho, mas mesmo assim passo muito tempo em frente à tela com tantos objetivos e metas para cumprir. Tens alguma dica para aqui? O telemóvel não é o problema. Acho que essa é a dica principal. Existe aí alguma dificuldade que está por trás do telemóvel. O telemóvel é um distrator. O telemóvel, a Uhum. televisão, o computador são só distratores, não é? Portanto, nós só vamos em busca dos distratores se por trás não existir uma falha de qualquer coisa. Porquê é que tu vais buscar? Porquê é que tu pegas no telemóvel? É porque a tarefa te está a incomodar. E porquê é que a tarefa te está a incomodar? Essa tarefa não te atrai? Porque é que não te atrai? O que é que tu gostavas de fazer que se calhar não estás a fazer? E já fizeste alguma coisa para ir procurar fazer realmente aquilo que tu queres em vez de estás a fazer isso que tu não gostas? Então o Uhum. telemóvel acaba sempre por ser
É Um só um escape. distrator. Uhum. Exatamente, é um escape, é Uhum. isso mesmo. Isso aqui pá, claro que não é aqui o problema, mas imagina, uma coisa também pode ajudar é tu preparares o teu ambiente. Imagina, tu vais fazer alguma atividade e tu Uhum. já sabes, tens aquela tendência em pegar no telemóvel, tens aquela tendência em ligar a televisão, pá, mete o comando na casa de banho, mete o telemóvel noutro quarto, mete no outro compartimento, afasta de ti os possíveis distrator. Isto aqui parte muito daquilo que estávamos a falar no início, do autoconhecimento. Então, eu vou ver o que eu tenho tendência para me distrair é pegar na borracha, é pegar na caneta, é pegar no telemóvel, é ir levantar-me São para as beber desculpas, água, não é? não é? Quais são as desculpas que eu tento utilizar? Como é que eu posso preparar o meu ambiente para dificultar o uso destas desculpas? Será que eu posso preparar o meu ambiente de forma propositada para evitar pegar no telemóvel, para evitar pegar na caneta, para evitar pegar na borracha? Ou seja, tu preparas o teu ambiente, isso também pode ser algo externo que tu podes fazer de forma propositada. Eu já tenho tendência para fazer isto, então vou-me preparar para não fazer, para tornar isso mais difícil ainda, e isso também pode depois ajudar. Porque tu vais ter Uhum. aquela já não quero fazer esta tarefa, deixa-me ficar no telemóvel, o telemóvel não está lá, tu vais fazer o quê? Vais voltar a fazer a tarefa, porque não tens lá o telemóvel. Exatamente, é isso mesmo. Uhum. Olha, chegamos aqui ao fim, temos uma hora. Passa muito Rita, rápido. obrigada. Por favor, faz mais Obrigada, eu. lives. Quem está aqui e não segue a Rita, vai lá, toda a gente a seguir a Rita, que ela fala muito sobre produtividade, E a Petra também. autoconhecimento, procrastinação, por favor, e eu espero ver mais lives tuas. E metam aí muitos coraçõezinhos se gostaram de ver aqui a Rita, e porque eu gostei imenso da forma como tu falaste e expuseste o assunto e até a mim. Ajudaste-me. Tenho aqui também um comentário. Tenho a tendência de vestir a capa de super mulher. A única vez que me fez parar é o ficar doente, porque detesto procrastinar. Aqui já temos uma pessoa que se cobra demasiado, não Sou é? eu, sou mais eu Então, identifico-me. e como é que aqui eu não sei se podes, temos um tempinho para responder a esta questão. Como lidar então com o contrário da procrastinação, com o querer fazer tudo e mais alguma coisa? Olha, essa é a parte que se calhar sou eu que também ainda estou mais à procura de aprender, porque de Ok. facto é uma dificuldade. Não, é assim, obviamente eu tenho as minhas estratégias, não é? Mas, por exemplo, eu fico muito mais ansiosa por ter muita coisa para fazer e saber que a tenho de fazer do que fico ansiosa por não fazer, porque isso não acontece. Eu tenho de fazer Uhum. muita coisa, não é? Portanto, é aprender aqui a lidar um bocadinho com calma, não podes fazer tudo, não tens o controle de tudo o que vai acontecer, aquela questão de incluir os imprevistos nas tarefas, por exemplo, lá está, porque como eu disse há bocado, nós somos psicólogas, mas também somos pessoas, portanto, apesar de eu conseguir ensinar estratégias, há determinadas coisas que eu própria estou a aprender a fazê-las e também é bom eu saber aprender a fazer para eu própria depois, por experiência pessoal, conseguir passar a melhor estratégia possível ao paciente, neste caso, não é? Portanto, eu acho que é um Exatamente. bocadinho entender aqui que não podemos ter o controle de tudo, que não podemos sequer fazer tudo ao mesmo tempo, até pela questão do foco, porque senão não vamos ter foco no que é importante e fazer aquilo como deve ser bem feito, não é? E perceber que realmente, se não o fizermos, vamos ficar extremamente ansiosas e as coisas não vão correr da melhor forma. Aqui, Portanto, é um bocadinho, é o equilíbrio, é não ir nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, então, é procurar o equilíbrio e exatamente. tentar andar ali Aqui, quando existe essa certinho. tendência para fazer muita coisa, é obrigar-te a parar, que é muito relacionado com o autocuidado, que é obrigar-te a parar e a ouvir a voz do teu corpo, a ouvir a tua necessidade, porque é o que nós até falámos aqui durante a live, que parar também é produtividade, descansar também é ser produtivo. E a verdade é que quando tu não paras, quando tu não descansas, o teu corpo vai te obrigar a parar um dia ou outro. Então aqui há pessoas que têm que se obrigar a fazer, há pessoas que têm que se obrigar a parar, do género, de forma propositada, tu vais incluir momentos de autocuidado social, de estar com outras pessoas, momentos de autocuidado físico, de tu cuidares de ti, momentos de autocuidado espiritual, de conectares com a natureza, com whatever. Agora estou-me aqui a ver os tipos de autocuidado à cabeça, mas é tu Sim. obrigares, não é? A teres estes momentos de parar, a ter os momentos de autocuidado e teres muita consciência que realmente só depende de ti, só tu é que podes fazer por ti. Isto depois também vem de um ciclo de muita autocobrança, provavelmente foi uma pessoa que sempre também esteve habituada a fazer muita coisa, a abraçar o mundo inteiro, e aqui muito ganhar esta consciência que não tens que abraçar o mundo inteiro, não tens que fazer tudo, tem calma contigo, porque tu também precisas de ti, não é só o mundo que precisa de ti, não é? E É gente, isso mesmo. É isso mesmo. e assim fechamos, está bem? Tá, um Obrigada, beijinho boa grande e noite, tchau, obrigada. tchau, Obrigada a beijinho, todos. obrigada a Beijinho. todos, Tchau, beijinho, tchau, tchau. tchau. Beijinho.
Ok, proposta de próxima temática, autocuidado. Apontado. Beijinhos, boa noite.